palavra de hoje, Salmos 84, sede de Deus. Vamos ler todo esse salmo, você acompanha e nós faremos a leitura. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvido, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Salmista Davi, um salmo descrito como salmo de Corá. Mas alguns dos nossos patrícios, alguns dos homens, como Calvino, descreve como esse salmo fosse de Davi. O título vem como dos filhos de Corá. Outros dizem que foi do período babilônico, que o povo estava exilado. E ele faz parte do saltério de clamor, de vontade de estar novamente no templo, pela impossibilidade de acessar ao templo. Nós passamos por uma grande e devastadora pandemia. 16 de março de 2020 até 2022 ainda tinha grandes restrições da pandemia. E muitos ficaram ausentes dos cultos, outros desejosos de estarmos juntos, cultuando no mesmo lugar, mas impossibilitado por causa das restrições, por causa de um protocolo. Davi, ou o escritor do Salmo, está impossibilitado de acessar o templo. E ele vai tratar de assuntos diversos, de simplicidade. Ele vai falar do pardal, da andorinha, ele vai falar do deserto, mas acima de tudo, ele vai exaltar o nome de Deus. No texto ele vai glorificar a Deus. No texto ele vai pedir perdão a Deus. No texto ele vai confessar os seus pecados. Quando nós deparamos com certas dificuldades, recorremos a quem? Recorremos a nós mesmos. Tudo para mim. Se eu não fizer, ninguém poderá fazer. Se eu não fizer, não há ninguém que consiga resolver a minha situação. Que seja Davi exilado por causa da perseguição do seu filho Absalão, que seja o povo exilado por causa da perseguição babilônica, que seja eu e você impossibilitado por quaisquer situação de acessarmos ao templo. A liberdade religiosa que temos no Brasil, ela nos possibilita
a pregarmos a palavra em qualquer lugar, a cultuarmos em qualquer lugar, a falarmos de Deus em qualquer lugar. Mas em muitas nações é proibido. Hoje de manhã cedo eu recebi informações sobre a China. Cristãos estão sendo coagidos a deixar o cristianismo para adoração ao Estado. E aqueles que recusam adorar o Estado estão se escondendo para reuniões secretas. Mas eles continuam, porque o templo hoje não é mais físico. Hoje acessamos a Deus através de Cristo Jesus, sem necessidade de templo. Podemos reunir em nossas casas se perseguição vier. Podemos reunir em cavernas se perseguição vier. Mas temos a possibilidade de estarmos aqui dentro, unidos, todos, cantando, louvando e glorificando ao único Deus verdadeiro, sem qualquer restrição, sem qualquer dificuldade. Nós estamos falhos quando olhamos os homens perseguidos, quando olhamos para Davi, e ele descreve no verso 1, quão amáveis são os tabernáculos do Senhor. Quão amável é estar na tenda da adoração. Estamos negligenciando estar na tenda da adoração, com a possibilidade de congregarmos juntos, orarmos juntos, celebrarmos juntos, chorarmos juntos. Falamos. E ele diz que é amável, é gostoso, é bom, é necessário estarmos juntos. E ele escreve que a alma dele suspira e ao mesmo tempo desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e minha carne, agora ele descreve que exulta, transborda, pula pela vontade do Deus vivo. Ao mesmo tempo que ele tem sede e suspira, ele quer ir atrás, ele desfalece porque não consigo acessar. Está longe, impossibilitado. Mas depois ele diz, o meu coração, ele quer estar próximo a Deus. Quantos de nós temos acesso a Deus e não os acessamos? Todos nós. Então olhamos. A impossibilidade de estarmos na casa do Senhor é total. Quando há uma perseguição política, religiosa. Quando há uma perseguição civil. Quando há uma dificuldade de você conseguir locomover, de acessar o templo físico. Muitos irmãos já idosos, desejosos de estar aqui dentro conosco. E não podem, porque não conseguem mais andar. E nós, com toda a possibilidade, pomposo, deixamos, priorizamos outras coisas. Davi desejoso de estar próximo à casa do Senhor. Olha o verso 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do Senhor a permanecer nas tendas da perversidade. Um dia nos átrios do Senhor, um dia ele descreve que vale mais do que 1000. E mais, ele prefere estar às portas. Quer dizer, eu preciso estar perto de Deus. O templo significava estar perto de Deus. Hoje nós temos livre acesso de falarmos com Deus em qualquer lugar, em qualquer momento.
mas não usamos dessa facilidade. Deixamos para depois. A facilidade de viver no século 21, com tanta tecnologia, deixamos de desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Cantamos um cântico. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Cantamos um cântico do Asaf. Cantamos o cântico, amigo de Deus. Não existe nada melhor de ser amigo de Deus e andar com Ele na luz. Caminhar com Deus, viver com Deus, desfrutar de tudo aquilo que Ele tem nos dado e agradecermos por tudo que tem feito, porque a nossa vida é breve e passageira. Se é Davi que está impossibilitado por causa da perseguição do seu filho contra a sua vida, e ele não tem como acessar o templo, se é o povo exilado com impossibilidade de acessar, Davi descreve no verso 3, o pardal encontrou casa. Então, um ser insignificante, um passarinho que ninguém pega nem para fazer uma fritada, encontrou casa. Um passarinho que aos montes ficam fazendo notas musicais nas fiações. É o que eu vejo. Encontrou casa. E a andorinha nem para si. Aí você vai dizer, mas pregador, lá em Israel não tinha pardal e nem andorinha. Mas aqui tem, não tem? Então olhamos para o que temos. O pardal insignificante, um pássaro mínimo de 100 gramas, ele tem casa para morar. A andorinha tem casa para morar. E a andorinha pode acolher os seus filhotes. E Davi descreve que ele diz, eu tenho Deus. Quem Davi tem? Deus, Rei meu. Algumas vezes olhamos para nós e achamos que somos a última bolacha do pacote. Ou, outra vez, olhamos para nós e nos achamos a pior pessoa do mundo. Todas as duas coisas estão erradas. Apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, ele diz que em Cristo somos mais do que vencedores. E nós proclamamos a glória de Deus pelo aquilo que falamos e pelo aquilo que fazemos. Se um pardal e uma andorinha tem casa e tem aonde acolher os seus filhotes, ele nos ensina e nos inspira que eu e você temos muito mais, porque valemos muito mais do que pardais. Mateus capítulo 6. Quando ele fala sobre a ansiedade, você vale mais do que um pardal. Davi não perdeu o título de rei porque estava fora do castelo. Davi não perdeu a majestade porque estava sendo perseguido. Ei, você não vai perder a sua salvação quando vier a perseguição, se você se manter como um verdadeiro cristão, um atalaia, um servo do Senhor. Quando você estiver enfermo em sua cama, isso não te impossibilita de continuar clamando e proclamando o sangue de Jesus. A esposa de Spurgeon, mesmo acamada, ela pregava mais do que os que visitavam. Então não é impossibilidade. Se eu subir no púlpito, se eu cantar, então eu prego. Não, nós pregamos com as nossas ações, com os nossos gestos. Tudo aquilo que você faz respinga ou mostrará de fato quem nós servimos. Agora o verso 4, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te perpetuamente. Bem-aventurado aquele que está acolhido em Cristo,
João, ele chega pregando no deserto, ele grita bem alto: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E quando nós lemos o texto e descobrimos que a ira vindoura é Cristo. Como assim a ira é Cristo? E a Cristo pertence à vingança? E quando ele descreve em Mateus capítulo 10, ele dizendo que eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Como eu ficarei do lado de alguém que é ira? E Jesus descreve: aquele que está perto de mim, ele escapará da ira, mas aquele que mais distancia de mim, a ira cairá sobre ele. Então, quando eu estou em Cristo, a chegada a Cristo, ligado a Cristo, eu estou salvo da ira. Mas quanto mais distante de Cristo eu ficarei, mais próximo da ira dele eu estarei. Davi estava longe do templo, mas não estava longe de Deus. Davi estava sendo perseguido pelos seus inimigos, mas estava guardado por Deus. Ele não estava só. Eu e você também não estamos só. Isaías descreve que o nosso Cristo é o Deus Emanuel. É o Deus presente. Davi descreve no Salmo 63, ele diz que a graça do Senhor é melhor do que a vida. É melhor ter a graça de Cristo em mim do que viver. Porque viver sem a graça, eu não vivo. A graça vale muito mais em nós do que viver sem graça. Porque viver sem graça não tem graça para viver. A vida com Deus, ela traz paz. Mesmo em meio à perseguição, Davi está conectado com Deus. E ele diz: aquele que está na casa do Senhor, habita na casa do Senhor, louvar-te perpetuamente. Eu e você estamos na casa do Senhor. Somos templo do Espírito Santo. Somos igrejas quando estamos reunidos. O povo reunido é a igreja do Senhor. O povo reunido é a igreja proclamando o nome de Jesus. Não há outro meio de adoração a Deus a não ser através de Jesus Cristo. E Davi descrevendo que esse homem aventurado, ele, no verso 5, ele fala: cuja força está em ti, e cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Jesus, descrito em Isaías, ele veio para tirar tudo que estava torto, tudo que estava irregular. Talvez você olhe para a sua vida, eu não sei como está nesse momento, e pensa: não tem jeito. O que está acontecendo comigo é a pior coisa do mundo. Alguém já se sentiu assim? Não é crise da adolescência, não é a crise da meia-idade. Falta de fé em Jesus. Davi tinha tudo para desistir. O povo exilado por 70 anos tinha tudo para desistir. Nós ficamos 2 anos de pandemia. Tem alguns que ficaram em casa os 2 anos e não voltaram até hoje. Até hoje estão na pandemia. Até hoje estão aterrorizados, perseguidos pela pandemia. Não há perseguição. Não há dificuldade. A casa está aberta. O templo é acessível. Cultuar a Deus com os irmãos é necessário. A
apóstolo Pedro nos ensina, é bom que cultuamos, é bom que congregamos, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Você tem sido um manancial de bênção? Por onde você tem passado, as coisas têm melhorado? Eu lembro de um pastor dos anos 2000, ele falava bem assim, você é o que espalha bolinho ou que ajuda bolinho? Aí eu não entendi, bolinho, eu pensei que era bolinho de chuva. Você é aquele que as pessoas chegam perto de você e quer te ouvir? Ou você é aquele que as pessoas querem ficar longe de você porque não te aguenta? Na empresa, na escola, no trabalho, quem somos? Somos agentes 007? Cristão oculto? Davi não deixou de adorar a Deus. O povo que foi exilado não deixou de adorar a Deus. Pelo contrário, subiram de posto. Daniel subiu de posto. Ananias e Azarias e Misael subiu de posto. José preso, cativo, subiu de posto. No Egito. A dificuldade da vida não podem nos intimidar. Ela vai te assombrar. Ela vai fazer de tudo para que você venha desistir. Mas ela não pode te parar. Apóstolo Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que é poderoso. Será que quando o gadareno foi liberto das correntes e da legião de demônio, ele foi fazer uma academia de grego, aramaico, hebraico, latim, para depois pregar na Decápolis? Quem acha que ele fez isso antes? Ele fez? Ele só pregou. Ele só viveu o Evangelho. Ele só expressou o amor e a gratidão que Jesus teve por ele. Presta atenção. Quando você depara, Marcos capítulo 4, capítulo 5, aquele homem no meio dos mortos, morto, Jesus o amou. Qual diferença tem ele de mim? Qual diferença tem ele de você? Nenhuma. Tão morto como o gadareno, eu e você. Deus o amou. Deus o chamou. Da mesma forma, Deus nos amou. O acesso a Deus é imediato. Basta você confessar quem você é. Cristo na cruz, olhando para nós, nos redimindo com o teu sangue, nos salvando dos nossos pecados. A possibilidade, agora eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Eu vou passar por aqui. Qual rastro eu vou deixar? Ele diz, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Até no deserto, quando você vai, as coisas são modificadas, porque você é diferente.
Você não é um na multidão, ou mais um no meio da multidão. Você é diferente. Na lição de hoje, de manhã cedo, fala sobre os milagres até chegar na casa de Jairo. Até chegar na casa de Jairo, houve vários milagres. A mulher do fluxo de sangue tocou na orla de Jesus. E Jesus disse: de mim saiu virtude, ou de mim saiu dunamis, poder. E ele diz para o discípulo: algo está acontecendo, alguém encostou em mim. A diferença não é quanto você ora, não é quanto você diz que é cristão. A diferença é quanta intensidade você tem por amor a Cristo. Qual é o grau de intensidade que você tem pelas almas? Qual é o grau de intensidade que você almeja Cristo? Nós somos cristãos, servos de Cristo, presbiteriano reformado, cremos na predestinação, cremos que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E o que farei com isso? Eu glorificarei. Quando eu passar pelo vale árido, onde é o vale árido? No seu trabalho, na escola, no seu serviço, por onde você passar, faça deste lugar um manancial de bênção. Pois aquela mulher que estava no poço ao meio-dia, tirando água sozinha, no horário inadequado, com sol a pino, Cristo chega perto dela e pede água. Jesus fez aquela mulher árida, seca, inútil, no meio daquela sociedade, uma mulher de manancial. Ela entrou na cidade e disse: o Messias chegou. O Messias chegou. E todos vieram ver quem era o Messias. Você tem essa mesma sede, esse mesmo desejo de dizer: o Messias chegou. Eu estou com o Messias está em mim. Cristo em mim é a esperança da glória. Você não tem que ligar para ninguém. Você tem que clamar no sangue de Jesus. Davi, impossibilitado de estar ao templo, mas ele continuava sendo rei, e ele dizia: o desejo está pelo menos na porta da casa do Senhor, a permanecer em qualquer outro lugar, porque ele recebeu o convite de ficar em outro lugar melhor, sem perigo do seu filho atingir. Nós recebemos bandejas, o mundo oferece, todo dia oferece. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O Senhor dos exércitos escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Verso 9, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, e contempla o rosto daquele que foi separado. Hoje eu e você somos ungidos do Senhor. Apóstolo Pedro nos chama de sacerdócio santo.
Apóstolo Pedro nos chama de nação eleita, propriedade exclusiva de Deus, separados para as boas obras, separados para proclamar o ano aceitável do Senhor. Não é a falta de conhecimento bíblico, é a falta de conhecimento de Jesus que nos impede levar o Evangelho de Jesus. Quanto mais eu o conheço, mais eu amo. Quanto mais eu conheço, mais eu desejo. A minha alma tem sede de Deus, sede da casa de Deus. Quão desejosos somos em estar na casa de Deus junto com os irmãos. O Marcos pela manhã perguntou: qual é o seu motivo de estar aqui na quarta, no domingo, na sexta de oração? Você vem só por vir? Ou você vem desejoso de orar, de falar com Deus, de buscar o nome de Jesus, de ajoelhar aqui nesse piso e se curvar diante de Deus pedindo: Pai, eu clamo pela tua igreja, eu clamo por mim, eu clamo pelos enfermos, eu clamo por almas. Quanto temos clamado por almas? O Brasil está em frangalhos, mas nós não estamos em frangalhos, porque as portas do inferno não prevalecerão a igreja de Jesus. A igreja vai continuar avançando, independente de nós, porque Cristo sempre vai usar os seus para continuar o avanço do seu reino, a pregação do seu reino. Que sejamos mananciais de bênção, que sejamos homens ungidos do Senhor, porque Cristo nos possibilitou de estarmos sentados com Ele à sua mesa. O texto diz em Samuel que quando alguém sentava à mesa com Davi, todos eram iguais. Trazendo para nós, quando sentamos à mesa com Deus, com Cristo, que é a parábola de Lázaro e rico. Lázaro estava com Deus, com Abraão, assentado na mesa, todos iguais, transformado, revestido de glória. É o meu desejo. Quando isso acontecerá? Quando ele voltar ou quando eu for encontrar com ele na glória? Mas eu preciso ter essa confiança, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Eu preciso ter essa confiança, porque eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Alguém diz: igreja é para pobre e para iletrados. Mas não. Jesus andou com Lucas, médico. Jesus tinha um discípulo, Mateus, rico. Jesus tinha um discípulo, Zaqueu. Quer dizer, a igreja é para aqueles que foram chamados por Deus. Não para aqueles que acham que tem prioridade na casa de Deus.
Davi tinha prioridade na casa de Deus, pois ele era rei. Mas por causa de uma perseguição, o impediu de acessar o templo. Davi é o único rei que comeu o pão da preposição. E era só para os sacerdotes. Mostrando que nós, cada um de nós, devemos focar os nossos olhos somente em Cristo Jesus. Não devemos desviar os olhos de Cristo. Porque o Senhor é Deus, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor é luz que ilumina o nosso caminho, que ilumina os nossos passos, que nos dá direção, acerta a nossa bússola para não errar o caminho ao céu. Tem muita gente querendo pegar atalho para ir para o céu, não tem atalho para ir para o céu só por meio de Jesus. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E não tem como ir a Deus se não for pelo Cristo. Ele é sol, Ele é luz, Ele é direção, e Ele é escudo, é proteção, é guarda. E Ele dá graça e glória. E nenhum bem sonega aos que andam retamente. Quer dizer, aqueles que andam com Cristo, como no Salmo 1, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é meditar na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Esse anda retamente com Deus, e Deus nos escreve que nenhum bem irá sonegar aquele que anda retamente. E isso é verdade. Isso eu aprovo. Eu vivo isso. Deus me concede graça. Deus me concede vitória. E cada um de vocês, cada um daqueles que estão assistindo, se andar confiantemente em Deus, verdadeiramente, Deus irá o abençoar. Lembrando que bênçãos não é prosperidade, riquezas. Bênção é vida e paz e graça do Espírito Santo. Bênção é ter a tranquilidade com a sua família, com os seus filhos, render-lhe graças todos os dias, porque Deus é bom e a sua misericórdia permanece para sempre. Verso 12. Ó Senhor dos Exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Feliz é o homem que confia em Deus. Eu não sei se vocês têm acompanhado o portal Portas Abertas. Eu não sei se vocês têm acompanhado o portal Janela 1040. 300.000 pessoas foram mortas nos últimos 20 anos na Nigéria. 125.000 pessoas, cristãos, evangélicos, foram mortas nos últimos 12 anos na Nigéria. A Angola está perseguindo. E o Brasil também persegue. Um pastor do Nordeste, Tássio,
liturgo, está sendo perseguido na universidade, porque ele confessa e professa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Professor da universidade, você, em meio à perseguição, continuará firme ou vai desistir? Cada dia mais as coisas estão se apertando. Cada dia mais as coisas estão se estreitando. Quantos de nós vai desistir? Vamos deixar de buscar a Deus porque estamos longe? Vamos deixar de invocar o nome de Jesus, esse amado das nações? Vamos deixar de buscar a face de Jesus? Spurgeon descreve que como esse salmo, ele é a pérola do saltério, descrevendo que a nossa sede tem que estar conectada em Cristo. Temos sede de Deus. E sede de Deus não é só aos domingos, sede de Deus todos os dias. Porque muitos, a sede de Deus é só aos domingos. Ou a sede de Deus é só quando toca, quando canta. A sede de Deus é só quando faz o evangelismo. Eu te falo, meu irmão, minha irmã, se prepara. Se prepara. Busque a Deus. Tenha uma vida de retidão com Deus. Não ande com birra. Não ande com mágoa. Ame a Deus acima de tudo e todos. Ame a Deus. Ele é maior que tudo nessa vida. Eu amo esse Deus. Ele me amou primeiro. Se você imaginar a complexidade que somos, estamos aqui de pé, uns muito fortes, outros mais fracos, mas estamos de pé. E não é coisa do acaso, isso é Deus. Isso é misericórdia de Deus. Davi teve o privilégio de retornar para o palácio e chorar as dores da morte do seu filho, o seu perseguidor. Eu e você devemos ter sede, buscar frequentemente, ardentemente, estar ao pé da cruz. Calvino descreve que o Salmo 84 é o salmo que nos coloca numa posição difícil. Porque Davi, ele fala, um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Tem muita gente trocando 1000 dias fora por um dia aqui dentro com Deus. E andar com Deus não é apenas estar aqui dentro. Andar com Deus é viver uma vida de santidade com o Senhor. Andar com Deus é viver separado para Deus. Terminando,
conscientemente, Davi descreve que todo o desejo do coração dele, todo o anseio do coração dele, é estar de volta ao templo. Todo o desejo do coração dele é estar perto do templo, porque a conexão de Davi com Deus era o templo. Hoje a conexão com Deus é Cristo. Hoje a conexão com Deus é você amar o teu irmão. Hoje a conexão com Deus é você perdoar o teu irmão. Hoje a conexão com Deus é viver uma vida santa, separada para Deus. E ele diz: só a Deus damos glória, só a Ele toda adoração. Deus seja glorificado. E eu reconheço que eu sou pecador, miserável, porque eu com Deus, eu tenho tudo, mas eu sem Deus, eu sou um ser vazio, sem sentido. Não tem como preencher o seu vazio, porque o seu vazio é do tamanho de Deus. Só Deus preenche o vazio do seu coração. Só Deus preenche o vazio da tua alma. Não são as viagens, não são os amigos, não são os remédios, não são os psiquiatras, não são os psicólogos. Só Deus preenche o vazio da sua alma. Não tem como termos a nossa vida maravilhosa sem Jesus. Davi tinha um pacto com Deus. Davi tinha uma aliança com Deus. Eu e você também temos um pacto com Deus. Ele derramou o teu sangue na cruz, e o sangue dele respingou em mim e em você, e por isso somos lavados pelo sangue do Cordeiro. O nosso pacto é pacto de sangue, por um homem só, derramando o teu sangue na cruz, que poderia redimir toda a humanidade, e toda a humanidade foi redimida pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Não há outro meio de irmos ao céu a não ser por Jesus. Pois o Senhor é sol, pois o nosso Deus é escudo. Ele concede favor e honra e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ame teu próximo. Honre o teu irmão. Honre o nome de Jesus. Não seja aquele que fecha portas. Seja aquele que abre portas. Esteja sempre de braços abertos. Não cruze os braços. Deus, Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe o que nós precisamos. Mesmo assim, eu e você precisamos abrir as nossas bocas e falar com Deus. Pai, eu preciso de Ti. Eu necessito de Ti. Eu não consigo viver sem Ti, Jesus.